Estamos de volta com o espaço parlamentar que recebe hoje aqui em nossos estúdios o vereador Itamar Alves, que está em seu 6º mandato pelo PDT. Vereador, o senhor está em seu 6º mandato. A que o senhor atribui essa sequência de mandatos? Olha, primeiro é trabalho, né, filha? Porque eu sempre digo àqueles que estão começando agora, você ser eleito pela primeira vez não é difícil. Difícil é você manter. Você entendeu como é que é? Porque o eleitorado aí fora está de olho, sabe? Quer dizer, o cara não fez nada, o cara fez, o cara trabalhou, você entende como é que é? Então, e outra coisa, você não pode mudar, você tem que ser sempre a mesma pessoa. Frequentando os mesmos lugares que você frequentava, ter sempre a humildade que você talvez tivesse quando foi eleito pela primeira vez. Então você não pode mudar, você tem que atender todo mundo, você não pode discriminar, né? Então esse é um dos fatores pelo qual realmente eu estou aí com já 6 mandatos, era para ser o 7º, né? Em 96 eu fiquei de fora porque houve uma redução de número de vereadores, 19 para 3, e eu estava num partido que estava em formação, apoiei um candidato praticamente fraco, e aí nós não atingimos o coeficiente. E aí eu fui o 4º mais votado e acabei não retornando, que foi em 1996. Você entendeu? Entendi. Agora, voltando lá atrás, em 1990, o senhor criou a Associação dos Moradores do Tanquinho. Quando o vereador criou essa associação, qual que era o principal objetivo? Ah, tá. O objetivo foi o seguinte, o déficit habitacional era muito grande em Jacareí. O déficit era muito grande em Jacareí, né? E aí começou os movimentos sem terra, sem teto. Começou as invasões de terra, né? Eu lembro-me que, como se fosse hoje, em 1989 para 90, houve uma invasão de terra muito grande ali onde é o Jardim Pitoresco, no quilômetro 1 da Nilo Máspio, indo para Santa Branca, e a gente participou ativamente, dando maior apoio ao Sem Terra, Sem Teto, né? Eu lembro que a sessão de Câmara era à noite, nós entrávamos às 7 horas, a sessão de Câmara acabava às 11h30, meia-noite, meia-noite e 1h. Eu saía daqui, né? Eu saía daqui quando eu terminava a sessão de Câmara e ia para os movimentos Sem Terra, Sem Teto, dar apoio, né, àqueles que estavam lá. E aí, conclusão. Aí, desse movimento Sem Terra, Sem Teto, parece brincadeira, é que começou realmente a surgir a criação de bairros em Jacareí. Tipo assim, por exemplo, como houve uma reintegração de postos na região onde estavam, na época, eles eram tudo para a SECAP, a integração comunitária, ficaram todo mundo alojado dentro da SECAP. Aí forçou-se a Prolar, na época do o falecido Antônio Raad, né, Antônio Júnior Raad, né, Antônio Josif Raad, né, que na época era presidente da Prolar. Aí houve um projeto onde foi feito a SECAPinha no Conjunto São Benedito. E de lá foi nascendo outros bairros, tipo assim, nasceu o 1º de maio, o 22 de abril, tudo nessa época, tudo na década de 90, tá? E aí eu fundei a Associação do Morador do Tanquinho também, em 92, né? Aonde nós criamos o Jardim Pedra-Mar, o Parque Imperial, o Vila Itaú, né? Aí surgiu mais outros bairros, como, por exemplo, também o Renascença Bela Vista no bairro do Garapés, e o Jardim Real, que foi uma área que foi invadida, né? Numa área chamada Vila Vintém, que é uma área pública, né? E aí, com o acordo que eu fiz com o Dr. Telmo de Almeida Cruz em 93, né? Aconteceu o quê? Aí houve um acordo com ele cumpriu sua palavra e nós criamos também o Jardim Real. Então, se você juntar todos esses bairros que eu acabei citando, tudo construído na década de 90, não é verdade? Aí dá mais ou menos praticamente quase 3.000 famílias. Se você multiplicar o número de famílias, dá mais de 10.000 pessoas, né? E também nessa época também iniciou-se um processo de assentamento que foi, não minto, o Rio Comprido foi na década de 84, 85, 80, 82, que foi também que nasceu um processo de assentamento de terra no Rio Comprido, onde o Rio Comprido é o que é hoje, na verdade. É um bairro que cresceu muito, né? E a prefeitura hoje está numa fase de regularização também do Rio Comprido.
O senhor falou que foram 3.000 famílias. Como é que é o retorno dessas pessoas? O senhor ainda tem contato com elas? Na verdade não tão tantas, tá? Porque é muita gente, não é verdade? É muita gente, né? Então não dá para você ter contato com todo mundo, né? Então a gente vai lá, vê as pessoas, conversa com eles, aquela coisa toda, relembra um pouquinho o passado, né? Porque é bom relembrar um pouco o passado, né? Porque sabe como é que é, né? E aí, mas graças a Deus, essas recordações são muito boas e muitas pessoas se lembram do passado, né? E isso é um dos fatores pelo qual hoje eu estou com 6 mandatos, né? Porque muitos desses que estão lá relembram do passado e acabam voltando na gente, né? Também, né? O senhor sabe se essas pessoas continuam morando por lá? Olha, eu creio que mais ou menos 90%. É, Hoje tem seu pedacinho de terra, fez sua casinha e está morando. continuam morando todos por lá. E o interessante é que esses lotes onde eles pagaram preços bem baratinhos hoje, está super valorizado. Você entendeu como é que é? Super valorizado. Lote que eles pagaram 5.500, 6, 7 mil reais, hoje está valendo 30, 40, 50 mil reais. Você entendeu? Entendi. Bom, então vamos a um vídeo que a gente tem aqui sobre a entrega das chaves para esses moradores. Isso. Eu posso ir falando? Claro, Pode? sim. Então, para você ter ideia, aí foi em 93, foi o sorteio dos lotes do Jardim Pedra-Mar. Tá vendo? O bairro Jardim Pedra-Mar, tá vendo? De 31 de janeiro de 1993, que foi o primeiro bairro a ser entregue, em 93. Uma área de 8 alqueires de terra, né? Com mais de 170 mil metros quadrados, não é verdade? Com 634 lotes, que foram entregues a 634 associados, que hoje praticamente estão todos lá morando praticamente. Você entendeu? E agora fico mais feliz ainda porque iniciou-se um processo de pavimentação asfáltica dos bairros. Isso é muito importante. Você entendeu? E aí, para você ter uma ideia, aí foi quando foi entregue, né? Quando foi entregue os terrenos lá no Parque Imperial. O Parque Imperial, na verdade, foi entregue em 2 etapas, né? Aí, dia 29 de 5 de 94, né? Foi, se não me engano, foi entregue a primeira etapa. Você entendeu como é que é? Foi entregue 500 lotes. Depois nós entregamos a segunda etapa, né? Tudo no mesmo sistema de lote sorteado, aquela coisa toda. Porque assim, eles compravam as suas frações de terra, né? Mas não sabiam onde era. Porque com esse dinheirinho deles a gente comprava a área e depois fazia o loteamento. Você entendeu como é que é? Então aí, ó, tá vendo aí, ó. Isso aí é um documentário importantíssimo, né? Hoje quem vai no Imperial hoje não acredita que o Imperial tá como está hoje. Um bairro extremamente adensado, né? Um bairro extremamente adensado, com lá tem 1.700 lotes, o Parque Imperial. E como é que foram selecionadas essas pessoas que receberam esses loteamentos? Então, não houve critério. O critério que era o seguinte: é pobre, é. Você tem onde morar? Não tenho. Só isso. A gente não procurou saber se a pessoa tinha nome sujo no SPC e Serasa. A gente não queria saber se a pessoa já tinha imóvel ou não. Você entende como é que é? A gente só se preocupava assim: você precisa do imóvel? Precisa. Então tá. Então você vai ter direito. Aí ele preenchia uma fichinha, passava a ser associado e começava a pagar a sua fração de terra. Só isso. E o que o senhor sentiu na época ao beneficiar tanta gente, tantas famílias diretamente? Olha, parece brincadeira. Na época, eu não sentia o que eu sinto hoje. Hoje, quando eu paro para pensar, eu falo: meu Deus, como é que eu consegui fazer tudo isso? Como é que eu consegui regimentar tanta gente e fazer o que eu fiz? Né? Quer dizer, a pessoa pagava o seu pedacinho de terra, a associação canalizava esse dinheiro, aplicava no banco e quando somava aquele valor X, a gente comprava a área, quitava a área e registrava a área em cartório. Depois contratava uma empresa para a empresa fazer todo o projeto de loteamento e contratava o escritório de engenharia, ele fazia o projeto, as máquinas entravam e fazia todo o processo dentro da área e aí chegava esse dia que nós acabamos de ver aí, né? A gente sorteando as frações de terra para cada associado. É uma alegria muito grande, né? Você vê que depoimentos emocionantes das pessoas, às vezes até chorando de alegria que conseguiu o seu pedacinho de terra. Tá certo.
Bom, muitos projetos que o senhor criou foram baseados na lei do solo. Do que se trata essa lei do solo para quem está em casa e não entende? Ah, tá. Essa pergunta foi muito interessante, tá? Você sabe que o plano diretor o plano diretor é um plano de ordenamento territorial, onde especifica onde é a área urbana, área verde, área de lazer, ou melhor, área urbana, área verde, área ambiental, né? Área industrial, você entendeu como é que é, né? Área da várzea. E aí tem a lei do uso do solo que é baseada no plano diretor. Então, por que eu mexi muito nessa lei? Primeiro que antes a gente tinha mais facilidade de fazer isso, tá? Antes os vetos eram menores. Hoje os vetos são muitos vetos, os pareceres são muito contrários aos projetos que a gente faz. Antes era mais fácil, tá? Os projetos eram mais aprovados com mais facilidade. Bom, então por quê? Porque, por exemplo, quando foi implantado todos os projetos que eu falei para você, do Sem Terra, Sem Teto, a lei era 250 metros quadrados, o fracionamento dos lotes. Eu falei, mas não dá. Como é que você vai fazer um fracionamento? Como é que você vai fazer um loteamento para atender classe pobre com lote de 250 metros quadrados? Então eu usei a Lei 766, que é uma lei federal, né, que deu a minha essa autonomia, onde eu mexi na lei do solo, mudando de 250 metros para 125 metros quadrados, que era meu lote na época. Então, os loteamentos que eu citei para você agora, foi tudo baseado em cima de 125 metros quadrados. Para quê? Em vez de você atender 500 pessoas, você passou a atender 1.000 pessoas. Você entendeu como é que é? E os valores ficaram menores, para que eles pudessem ter acesso a esse pedacinho de terra. E outras leis mais, tipo aí eu tô vendo muito comentar muito sobre uma lei aí, mas na verdade essa lei ela é meio contraditória, porque na verdade essa lei é de minha autoria, né? Porque em 2001, quando eu voltei a assumir novamente o mandato de vereador, né, a lei 3.033, ela não obrigava os loteadores a fazer pavimentação asfáltica. Para a associação do Tanquinho, é importante sim, porque se você botasse pavimentação asfáltica, encarecia os lotes e eles não podiam ter acesso para comprar. Né? Porque se você vai asfaltar uma rua, você tem que colocar guia sarjeta, né? Você tem que plantar guia sarjeta e paralelepípedo, né? Então, né, galerias de águas pluviais, então encarece muito. Como a lei não permitia na época, tudo bem, tá? Então nós não fizemos, tá? Aí, conclusão, em 2001 eu voltando novamente a ser vereador e os lotes já tudo, e esses bairros já construídos, aí eu alterei a lei, obrigando sim aos loteadores a implantar a pavimentação asfáltica, que é muito comentada hoje, é a lei da minha autoria. Você entendeu como é que é? De que maneira o senhor acredita que essa lei influenciou na vida desses moradores? Porque assim, uma coisa quando você faz um loteamento, um loteamento para atender baixa renda, através de uma associação de moradores sem fim lucrativo, é diferente, tá? Agora, quando um bairro é construído, quando um loteamento é construído por empreendedores com fins lucrativos, não é verdade? Onde os preços são altíssimos, não é verdade? Então aí ele pode fazer tudo. Você não vai dar moleza, porque se você não pavimentar, o que vai acontecer? Vai sobrar para a prefeitura amanhã ou depois, ou para os próprios proprietários que vão ter que pagar a pavimentação asfáltica. E eu lembro até que fruto dessa alteração da lei do solo que eu fiz, eu fui até cumprimentado em frente ao fórum pelo doutor Marcos Pagano, na época que era juiz de direito do fórum aqui de Jacareí. Ele veio me cumprimentou e falou, parabéns, Itamar, por você ter feito essa lei. Eu lembro como se fosse hoje isso, né? Você entendeu como é que é? Entendi. E outras leis, e outras centenas de leis que foi feita pela minha pessoa. Certo, tá certo. Bom, o espaço parlamentar de hoje vai para um breve intervalo, mas não saia daí. A gente volta já.